Bom dia, turma. Espero que vocês estejam bem. Vamos dar início a mais uma aula, de língua portuguesa, aula 3. Bom, hoje a gente vai fazer uma revisão, tá? Dos conteúdos referentes à série anterior, ao sexto ano, lá do primeiro bimestre da série anterior. Conversei, inclusive, com a professora Tel, que foi a professora de vocês. Quem estava aqui na escola no ano passado sabe disso, né? Para a gente se situar ali nos conteúdos, o que foi trabalhado. Então, a gente vai analisar, através dessa aula de hoje, o que os alunos aprenderam no ano anterior, né? E se eles fixaram essa aprendizagem, e também para vocês se prepararem para uma avaliação diagnóstica que vai acontecer daqui a uns dias, mas vocês não precisam de desespero, tá? A gente está aqui para treinar, para ficar em treinamento, vocês vão ver que não tem nada de difícil, então eu preparei uma atividade bem tranquila para vocês, bem de boa. Não vou ficar falando aqui as orientações, o fórum fecha às 17, não precisa enviar foto para o celular, tira foto do portfólio, isso vocês já sabem, vocês estão cansados de saber, né? E eu repito as orientações lá no WhatsApp. Então, vocês têm tudo isso, né? As orientações do jeitinho que vocês precisam, que eu fico disponível até às 17, para ter paciência no horário do almoço, enfim, tudo isso vocês já sabem, tá? Eu vou dar sequência aqui à aula, vou compartilhar a tela para apresentar para vocês um PowerPoint que eu fiz. Bem rapidinho, hoje vai ser a aula mais rápida, a gente estava falando, né? Nas outras aulas, nós trabalhamos com a primeira classe gramatical, que foi o substantivo, né? Vamos dar início a essa revisão. Bom, então eu estava falando aí das classes gramaticais ou classes de palavras. Nós temos 10 na língua portuguesa e vocês vão perceber que muitas vocês já viram, já conhecem, que na verdade é uma revisão mesmo, né? A gente começa a aprender essas classes gramaticais lá nas séries iniciais, quinto, quarto ano, até terceiro ano eu acho que começa a ser introduzido. Na nossa última aula nós trabalhamos com substantivos. Eu não vou passar, né, para as outras classes gramaticais de um jeito detalhado, porque você vejam bem, são 10. E muitas com características, peculiaridades, que são até complexas, inclusive. Então, eu não vou cobrar isso de vocês. Vocês vão ver que as atividades estão tranquilas, mas que algumas eu vou cobrar lá, os advérbios, as conjunções, né, para você ter saber a relação de sentido das palavras, mas tudo dentro de um contexto que já é bem familiar para vocês, não precisa de desespero. Então, substantivo, vocês já viram a palavrinha que dá o nome aos seres, às coisas, os objetos, aos sentimentos e sensações, até algumas ações. Os artigos acompanham os substantivos. Nós temos o, a, os, as, que são definidos, uma, uns, umas, que são indefinidos. Os adjetivos são as palavrinhas que dão características aos substantivos. Por exemplo, o menino é grande, é alto. Então, o menino é alto. O menino, ou a gente tem artigo, menino substantivo, que é um substantivo comum, né? Alto é o nosso verbo, alto é o nosso adjetivo, ou seja, deu característica ao menino. Os numerais, né? A gente tem numerais ordinais, cardinais, multiplicativos e fracionários. 1, 2, 3, 4, tá? São cardinais. Primeiro, segundo, terceiro são ordinais. Dobro, quádruplo, quíntuplo são multiplicativos. Meio, um terço, um quarto são fracionários. Pronomes. Pronomes são palavrinhas que a gente usa para substituir os nomes, né? O texto não ficar repetitivo. Nós temos pronomes pessoais, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. A gente tem pronomes possessivos, meu, seu, sua, dele, dela, e assim sucessivamente. A gente tem demonstrativos, aquele, aquela, e assim sucessivamente. Os verbos são as palavrinhas que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza, sempre dentro de um tempo. Qual o tempo? A gente tem futuro, pretérito e presente, tá? O verbo é mais difícil, tem muitas coisinhas pra gente aprender sobre o verbo. Vocês logo terão uma aula somente sobre os verbos. Os advérbios são palavrinhas que modificam o sentido dos verbos, ou dos adjetivos, ou dos próprios advérbios. A gente tem várias circunstâncias que ele pode exprimir, de intensidade, de lugar. Por exemplo, o advérbio aqui. Aqui é um advérbio de lugar. O advérbio muito é um advérbio de intensidade. O advérbio hoje é um advérbio de tempo. O advérbio não é um advérbio de
ligação. Então, vocês vão ler ali os textos e o enunciado, logo vocês vão ver que não tem segredo e vocês conseguem responder numa boa. As conjunções são palavrinhas que têm relação dentro de duas ou mais orações, tá? A gente tem orações também, conjunções coordenativas, subordinativas, e também cada uma delas vai indicar para a gente uma circunstância, uma ideia, uma relação de sentido, pode ser de oposição, de adição de informação, de causa, de explicação, de conclusão e várias outras. Preposições, pré já fala, né, vem antes de algum nome, e na verdade a preposição ela gosta de ligar termos, ligar palavras. A gente tem para, de, por, sob, sobre e tantas outras. Interjeições são as palavrinhas que a gente tem na língua portuguesa que indicam sensações, emoções, por exemplo, uau, eita, nossa. Essas palavrinhas que nós temos que indicam pra gente as interjeições, tá? Os sentimentos, emoções, susto, pânico. Então, como vocês puderam observar, eu fiz um resumão de todas elas, para, né, não encher vocês de muito conteúdo. É só para a gente relembrar, revisar, não vou cobrar nada demais de vocês, tá bem tranquilo, vocês podem ficar de boa. Aí eu coloquei esse resumo, tá? Então, aqui, do mesmo jeito que eu já expliquei, tá indicando para vocês o que cada uma dessas classes de palavras tem de função. Aí vocês vão poder depois colocar um pause aqui no vídeo, ler com mais calma cada uma delas, né? Porque às vezes eu falo muito rápido. Então, vocês têm aqui, né, a explicação, a conceituação de cada uma das classes gramaticais, das nossas 10 classes gramaticais. Bom, então aí a gente vai revisar alguns gêneros textuais, tá? Eu trabalhei com vocês já o conto, não foi? A gente trabalhou o conto A Orelha de Van Gogh, né? A gente vai trabalhar com o conto. E o ano passado, no comecinho do ano, vocês viram um pouquinho de notícias, um pouquinho de história em quadrinhos e um pouquinho de contos de aventura. Então, nós iremos revisar cada um deles. Presta bastante atenção aqui, que eu vou falar um pouquinho sobre a característica de cada um e a finalidade de cada um. O que é finalidade? Coloca aí na cabecinha de vocês, porque essa palavrinha gosta de aparecer em prova, gosta de aparecer nessas provas, nessas avaliações diagnósticas, que é finalidade. Finalidade é o mesmo que objetivo. Qual a função, né? Então, qual a finalidade da notícia? Ou seja, qual a função, o objetivo da notícia? A notícia, vocês devem, né, já se lembrar um pouquinho do que é aquele gênero. A gente tem uma manchete, a gente tem lá contando o fato, onde ocorreu, com quem ocorreu, quando ocorreu. E a notícia, ela serve pra gente, ela tem como finalidade transmitir uma informação, tá? Então, o objetivo da notícia é transmitir uma informação para o leitor. Histórias em quadrinhos, as HQs, né? Primeira coisa, função, divertir o leitor, né? Transmitir humor, geralmente as histórias em quadrinhos têm humor. As shard, elas são mais irônicas, né? Então, transmite o humor de uma forma irônica, mas é principalmente divertir o leitor, né? 3, contos de aventura. Qual a finalidade? É narrar uma história, né? Contar uma história em que a gente vai ter alguns personagens, vai ter o tempo, o espaço, ou seja, o local. O nosso narrador pode ser personagem ou pode ser observador. Então, as questões que eu coloquei para vocês hoje, que são 5 questões bem fáceis, vocês vão ter que descobrir a finalidade de alguns textos, vocês vão ter que perceber alguma classe gramatical ali. Todas são de marcar, tá? Já parecendo já uma provinha mesmo, para vocês já irem se preparando. E também interpretação de texto, claro, né? Então, para isso, vocês têm que ler os textos com atenção, tá? Com cuidado. E, claro, que se tiver qualquer dúvida, qualquer questão, pode falar comigo sem problemas. Vou parar a apresentação aqui. Então, turma, é isso aí a aula de hoje, tá? Não se esqueçam de que vocês precisam utilizar o fórum, colocar as respostas no fórum, tirar a foto do caderno e colocar no portfólio, seguir as minhas orientações, prestar bastante atenção aqui nesse vídeo, certo? Hoje não vou ler as questões uma por uma, porque eu quero ver vocês mesmo como se fosse um treino, sem eu ficar, né, ajudando, às vezes até dando spoiler de algumas questões, né? Então, eu quero que vocês façam aí, mas é claro, se tiver qualquer dúvida, é só me chamar, tá bom? Então, tchauzinho, beijo, tenha um ótimo dia e a gente se encontra assim, né, desse jeitinho. Eu acho que semana que vem vai ter algumas modificações nas nossas aulas, mas vamos ficar tranquilo em relação a isso e a gente se fala, tá? Tchau, tchau.